Boa noite novamente, boa noite também aos nossos amigos internautas, ao William Wagner, também ao Fabiano Capanema, para a gente iniciar aqui hoje. Fabiano, o que é mais importante, amar ou instruir? Funciona, agora está ligado. Boa noite a todos. Seguramente, o processo evolutivo ele só vai ser intensificado na redenção espiritual se nós realmente amarmos. Mas a doutrina espírita nos esclarece e nos consola, e o esclarecimento demanda a busca pelo conhecimento. Então, o processo intelectual é fundamental para que a gente possa compreender a nossa realidade, enquanto espíritos imortais, enquanto seres que estão no processo evolutivo. Então, quando a gente fala de progresso, ele ocorre no campo da intelectualidade e no campo da moral. Mas a evolução, que é a resultante dessas duas forças, se a gente pudesse colocar assim, ela só ocorre realmente quando aprendemos a amar, que é a força que une e traz equilíbrio em toda parte do universo. Então, quando nós amamos e nos instruímos, a gente promove essa evolução, que deve ser realmente o objetivo de todos nós, o objetivo principal, a evolução espiritual. Muito bem, Fabiano. William, o que acontecerá com aqueles espíritos que não se encaixarem no mundo de regeneração? Pelo que entendemos, espíritos que ainda roubam, matam, não chegarão juntos aos demais no mundo de regeneração. Explique para nós. Boa noite a todos. Satisfação estarmos aqui estudando, né? Sempre buscando nos aperfeiçoar. E nós não somos aqui donos da verdade, não. Se alguém tiver alguma dúvida, e pode ser que algumas questões a gente nem consiga responder, estamos todos aprendendo, estejam à vontade para fazer novas perguntas, e o que a gente não souber, a gente se compromete, num próximo encontro, trazer a resposta para vocês. Bem, é uma pergunta interessante, porque quem será que não se encaixa no mundo de regeneração? Está perguntando se as pessoas que não se encaixam no mundo de regeneração, para onde que elas vão? As pessoas que matam, as pessoas que fazem coisas erradas, né? Veja, nós estamos constantemente aprendendo. Tem muitas coisas que a gente vai aprender até desencarnarmos, 80, 90 anos, 100 anos, vamos estar sempre aprendendo. E muitas verdades vão mudando. Algumas coisas são pétreas, não mudam. Por exemplo, os mandamentos, né, entre eles de não matar, como citou aqui a pergunta, então tem coisas que realmente não vão mudar, mas de uma maneira geral, o mundo está se evoluindo, está se desenvolvendo. A gente vê falar de muitas distorções pela televisão, pela internet, mas tem muita coisa boa acontecendo, o mundo está se regenerando. A gente sempre explica que não vai ter um dia a partir do qual o mundo já está regenerado, não tem isso. É aos poucos, um pouco de cada vez. Agora, o mundo por si só, ele não se regenera sozinho. Quem são os habitantes do mundo? Não somos nós? Nós que temos que ir nos melhorando aos poucos. Na medida que a gente se conscientizar que o dia de amanhã nós temos que ser um pouco melhores do que fomos hoje, a gente vai melhorar. Essa melhoria tem a ver com a regeneração do mundo, e eu acho que nós estamos caminhando para isso. Às vezes a gente vê uma série de distorções em festas funk, em um monte de coisas que a gente vê aí, em mentiras, em corrupção, tem muitas coisas assim mesmo, infelizmente tem, mas tem muita coisa boa acontecendo. Eu não só constato, como acredito que nós estamos num processo de regeneração, em busca da regeneração, mas ainda estamos no mundo de expiação e provas. Agora, olha só, se depende de cada um de nós, está fácil.
Hoje aqui tem várias pessoas, né? A gente saúda todos que estão aqui, também os internautas que estão nos assistindo. Nós temos que compartilhar essa mensagem, ou seja, nós podemos regenerar mais rapidamente o mundo se nós dermos uma chance para nós mesmos mudarmos aquilo que a gente tem condição de mudar. Em muitas coisas a gente tem condição de mudar. Existem coisas que não estão nas nossas mãos mesmo. Mas veja a pessoa que bebe 5 garrafas de cerveja por dia. Que ele não pare de um dia para o outro, mas se ele passar a beber 2, daqui um mês ele vai beber 1 por dia. E daqui a um tempo ele nem vai sentir isso necessidade mais. Então, assim, é um processo de regeneração, é um processo, né? Aos poucos mesmo. E, às vezes, nós que estamos aqui encarnados, nós não vamos nos regenerar, não vamos nos melhorar suficientemente numa encarnação, não. Pode ser que a gente leve várias, né? E não é vergonha para ninguém, sabe? Ninguém é melhor ou pior que isso, somos todos iguais, filhos de Deus. Então, a gente acha que está respondida, esteja à vontade para perguntar mais. Uma pergunta que chegou agora, Fabiano, como que a pessoa diz o seguinte: quando eu era pequena, de vez em quando eu tinha uns sonhos, com certas visões e também sensações que eram até palpáveis, ou seja, pessoas e essas coisas. Devido ao meu acidente recente, não consigo me lembrar de nenhum exemplo hoje, mas eu acordava sempre assustado e com medo e então corria para a cama dos meus pais. O que será isso? O que isso quer dizer ou então significa? Deu certo. A pergunta é interessante porque é o tema da nossa palestra de hoje. Então, se a pessoa que fez a pergunta, se ela puder permanecer com a gente, nós vamos falar sobre isso. E a gente vai se lembrar, no momento, especificamente dessa questão que ela mencionou, na infância, agora já não se lembra mais, o que pode ter acontecido, parece que passou por um acidente. Então, eu vou pedir um pouquinho de paciência para quem fez a pergunta, só para a gente não antecipar muito o tema que vai ser esposado agora à noite, tá bom? William, como entender melhor essa questão sobre provações e expiações? Não é a mesma coisa? Afinal, não temos que buscar sempre o equilíbrio e a regeneração? É verdade. Provas e expiação. Na verdade, a parte da literatura fala expiações, mas o correto é expiação. Expiação se a gente pudesse traduzir, seria penitência. É como se a pessoa estivesse vivenciando coisas que ela provocou, né? Uma penitência. Não castigo, né? Até porque Deus não castiga. E provas são provações mesmo, são coisas diferentes. Provas, você vai passar por uma prova para fazer o vestibular, uma prova para entrar para um trabalho, uma prova de corrida atlética, uma prova para saber se você tem nervos de aço, né? Hoje em dia a gente passa por tantas provas, não é verdade? É um vizinho que faz barulho demais, não está nem aí, se incomoda ninguém, né? A gente vê as pessoas assaltando, deixou de saber se aqueles R$10 que assaltaram da gente foram produto de muito trabalho e que às vezes é para comprar um almoço para uma pessoa mais velha que não tem nem condição de trabalhar. Então, assim, nós passamos por muitas provas, a gente tem que aguardar com serenidade, mas impor com energia também os nossos direitos de cidadão. Então, a gente precisa não nos conformar com as coisas que estão acontecendo, com as provações pelas quais nós estamos passando. Nós temos que trabalhar no sentido de não ter esses problemas mais. E a gente está no momento que a gente pode fazer isso, né? Tudo que a gente puder fazer com diálogo é muito melhor.
tudo que a gente puder fazer com amizade é muito melhor. Mas o que a gente não puder, infelizmente, fazermos nesse nível, nós não podemos também abaixar tanto a cabeça. Nós não vivemos mais num período da lei de Talião, ou seja, olho por olho, dente por dente. Nós não podemos ter uma sociedade assim, mas nós temos que ter proteção social, temos que ter segurança, não é verdade? Então eu fico achando que as provações estão aí, nós temos muitas provações, né? E expiação é um pouquinho diferente de prova. A expiação é uma penitência, é um quase castigo, vamos dizer assim, né? E lembrando que a própria penitência, de um modo geral, somos nós que escolhemos no mundo espiritual e fazemos uma programação da nossa vinda aqui, da nossa reencarnação. Fabiano, durante o passe, podemos direcionar a prece para ajudar outra pessoa? O passe. Do que se trata? Quando nós estamos no local apropriado, que seria talvez uma câmara de passe, porque nesse exato momento estamos todos reunidos em nome do Cristo, e essas energias salutares que a espiritualidade derrama sobre nós, já pode trazer para a gente a convicção de que nós estamos recebendo essas energias salutares. Mas se a gente está, então, no processo de oração, estamos ali com pessoas voluntárias que estudaram o processo em si, porque para você se tornar um médium passista, é preferível que você possa estudar as propriedades dos fluidos, estudar como se dá o fenômeno. Então, o que acontece? Se a gente está em oração receptivo, essa doação que a pessoa faz das energias que ela tem consigo, aliado à espiritualidade, porque o médium passista é simplesmente um instrumento, um medianeiro da espiritualidade superior, um instrumento do Cristo, porque ele está ali se doando, mas é a espiritualidade, a equipe que se encontra aqui ou acolá na sala de passe, é que vai potencializar essas energias. Porque, para a gente entender o que é energia, no interior de nossas células, nós temos as mitocôndrias. Quem estudou biologia, né, vai se lembrar dessa matéria, das mitocôndrias. Nós temos uma jovem ali que provavelmente esteja até estudando nesse momento. Então, o que é a mitocôndria? É uma organela no interior da célula que produz energia, né, ATP, que depois nós vamos utilizar para termos energia para fazer as coisas. Então, ao produzirmos essa energia, nós utilizamos no corpo e depois essa energia pode ser canalizada. E é o que a espiritualidade faz. Quando o Cristo falou assim, imporão as mãos e curarão, recomendando aos discípulos que fossem pregar o Evangelho, que também pudessem curar, ele queria dizer o seguinte, que ao impor a mão, pensar em Deus, nós podemos doar essa energia. Porque o próprio ato de se orar é um ato de equilibrar essa energia. E a espiritualidade, então, o que ela vai fazer nesse momento? Ela vai recolher, vamos usar essa analogia, vai direcionar, canalizar, porque o médium não sabe daquele paciente qual a parte do corpo dele se encontra em desequilíbrio energético. Porque o desequilíbrio primeiro está na mente. A enfermidade está na alma. E a doença, ela surge no corpo, somatizando. Então a espiritualidade sim tem condição de saber, naquela pessoa, na pauta do merecimento dela, qual a parte do organismo que está mais deficitário dessas energias. Então o que a espiritualidade faz? Ela direciona e potencializa essa energia salutar. Porque na física a gente sabe que uma molécula sã
ela vai então, pelo processo da difusão, substituir uma molécula malsã. Então, se a pessoa está enferma na alma e doente no corpo, mas pede a Deus com humildade, ela pode sim receber o benefício daquela energia que vai fazer com que ela possa buscar a sua autocura. Porque não existe cura externa, existe a autocura, que é no momento que nós, enquanto filhos de Deus, nos reconhecemos na nossa condição de humildade, pedimos o apoio em oração, e Deus então vai, através desses medianeiros, desses instrumentos, vai permitir que a gente possa receber essas energias salutares. Então, o passe trata-se disso. Que a gente vem na casa espírita, escutar uma palestra, pensando muito no passe, mas a gente também tem que pensar muito na nossa postura fora da casa espírita. Será que eu estou vivendo uma condição salutar no meu lar, no meu ambiente de trabalho? Então, para que a gente possa buscar a cura da doença no corpo, primeiro nós temos que buscar a cura na nossa mente. E a gente pode sim canalizar isso para outros, porque a pergunta ela menciona, durante o passe eu posso pensar em alguém e beneficiar alguém? Pode, claro que pode. Durante também a palestra nós vamos falar sobre a força do pensamento, nós vamos falar de como isso é possível ser canalizado em prol de alguém. William, como o Espiritismo aborda a questão do Alzheimer? O mal de Alzheimer, ele foi assim identificado há cerca de 45 anos, né? A gente vê falar as pessoas mais velhas, assim, uma avó, uma bisavó, que tinha, assim, essa pessoa está meio esclerosada, estão lembrados desse termo? Pois mas realmente, posteriormente a isso, uma série de estudos nos levaram a um pesquisador, uma equipe, entre eles Joseph Alzheimer, e identificaram as características do que se chama mal de Alzheimer. Nós temos catalogados no planeta, na área médica, 131 tipos de demência. Alzheimer é uma delas. É um nível de demência que para algumas pessoas é maior, para outras pessoas é menor. E as pessoas, nós já descobrimos que a gente pode não fazer aparecer Alzheimer ou diminuir a probabilidade do Alzheimer não aparecer para a gente, se a gente fizer atividades físicas, se a gente usar os dois lados do corpo ou os dois lados do cérebro, se a gente tiver mais amigos, se a gente for mais compreensivo, paciente, e, enfim, viver a vida em plenitude, né? Então, como que o Espiritismo vê uma demência, entre elas o Alzheimer? Nós temos uma possibilidade muito grande de mudar o nosso destino, na medida que a gente tem, o Sérgio fala muito isso, na medida que a gente tem mais esclarecimento, a gente tem mais vontade, que a gente tem mais autodirecionamento, nós podemos mudar. Às vezes, a gente mesmo no mundo espiritual fizemos ou participamos de uma programação para a qual a gente seria uma pessoa um pouco mais desvairada, um pouco mais distraída, um pouco mais sem memória, e às vezes precocemente, com 45, 50 anos, né? Então, se a gente se prevenir com atividades adequadas, principalmente atividades mentais e socialização, nós podemos mudar esse destino. E o Espiritismo vê não só o Alzheimer, como outros tipos de demência e outros tipos de, vamos dizer assim, de formas de expiação, já que fizeram essa pergunta anteriormente, vê como uma forma provisória da pessoa se evoluir. Porque a pessoa não vai ficar uma vida inteira, 2 encarnações inteiras, 3, 4, por conta de uma mesma expiação, porque aí sim pareceria castigo. Então, na medida que com um pouco da expiação a pessoa já se transforma, ela já começou o processo de evolução. Então, ela não fica naquele chamado castigo por tempo todo, de jeito nenhum. O Alzheimer, como outras oportunidades que nós temos de melhoria,
pode ser muito amenizado e até extinto. E a gente acha que quanto mais a gente trabalhar para evoluir também nesse sentido, melhor a gente vai estar feliz, que vai ser muito bom, e fazer as pessoas ao nosso redor também felizes. Fabiano, Jesus disse que se não nos assemelharmos a uma criança, não poderemos ver o reino de Deus. E aí a pessoa questiona o seguinte, que o orgulho e o egoísmo distancia da humildade e da simplicidade. E aí qual que é o meio prático de superar essas imperfeições? Realmente, o contraponto ao orgulho é a humildade. E o contraponto ao egoísmo é a caridade. Não há como evoluirmos se formos orgulhosos e egoístas. Todos somos em maior ou menor intensidade, porque essas são as chagas da humanidade. Nós estamos vivendo num mundo, como o William nos disse, de expiação e provas, em que vamos dizer assim, a humanidade terrestre, seja encarnados ou desencarnados, é muito heterogênea. Não é um mundo de regeneração em que o bem prevalece. Nós ainda estamos num estágio intermediário na nossa escala dos mundos. E o mundo de paz, ele começa no interior de cada um de nós. Então, se a gente quiser, através da humildade, através da caridade, a gente pode transformar, primeiro no mundo íntimo, porque quando o Cristo nos recomenda, nos fala sobre o reino de Deus, esse reino não é um lugar circunscrito. Ele não estava falando de céu e inferno como um lugar. Obviamente, nós somos e estamos em determinadas condições. Por exemplo, se eu desencarno num desequilíbrio espiritual muito grande, obviamente eu não vou ter condições físicas e espirituais para ascender a um mundo de regeneração. Então, é uma lei física. Quanto pior, quanto mais ignorante, mais eu vou densificando o meu perispírito e ele vai ficando mais escurecido. Quanto mais eu vibro no bem, busco estar antenado com as coisas de Deus, mais o meu perispírito, que é esse meu corpo, né, é o corpo que nós temos conosco, e quando desencarnamos, vamos, então, trazer essa energia de uma forma mais sutil, mais diáfana, mais... Por isso que Jesus falou também, brilha a vossa luz. Ele quis dizer isso, faça o bem, que você vai brilhar. E a intenção, quando a doutrina espírita nos fala desse processo de evolução, é essa mesmo, que a gente possa buscar, através do exemplo do Cristo, sermos humildes. Não foi sem outro motivo que ele lavou os pés dos apóstolos, para mostrar para a gente a necessidade da humildade. E sempre foi muito caridoso. Porque quando a gente vai ver algumas religiões irmãs falarem, fora da igreja não há salvação, a doutrina espírita fala o seguinte, fora da caridade não há salvação. E o processo da salvação não é externo, mais uma vez, é interno. Não é um salvacionismo que alguém vai me salvar, sou eu mesmo. Quando ele recomenda que cada um deve carregar a sua cruz, na minha herança de erros e de acertos, na contabilidade, no saldo do meu patrimônio íntimo, eu devo buscar mais os acertos, porque aí sim, através da humildade e da caridade, a gente vai conseguindo a ascensão espiritual. Dando um segmento aqui, William, nessa pergunta feita para o Fabiano, uma outra meio similar. Como amar, então, aos inimigos, ainda trazendo tantas dificuldades a respeito do mesmo? É verdade, é muito difícil às vezes, não é, gente? A gente vive num mundo, como é que é o mundo real? Às vezes, nem todo mundo se ama, não é verdade? Às vezes um implica com o outro, nós implicamos uns com os outros, né? Nós, todos nós, né? Ninguém tem aqui diploma de perfeição, não é verdade? Então, assim,
O livro dos Espíritos, aliás, o Evangelho de Jesus, né, e o Evangelho segundo o Espiritismo traduz isso muito bem, segundo o Evangelho, fala o seguinte: nós temos que amar os nossos inimigos. E às vezes a pessoa visualizar isso é muito difícil. Amar os vossos inimigos. Será que falar é fácil? Você faz isso? Ou você, né? A gente fica pensando. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traduz isso de uma forma muito normal, natural e real. Como que eu posso amar uma pessoa que se coloca como meu inimigo, né? Eu posso fazer oração para ela. Eu posso, inclusive, pedir para que o anjo da guarda dela, todos nós temos às vezes mais anjos protetores, amenize o coração dela, amenize a mente dela e a minha também. Pedir para o meu anjo da guarda fazer isso, para que a gente volte a se reentrosar. Isso é amar o inimigo, ou seja, considerá-lo uma pessoa possível de um dia eu me relacionar com ele normalmente. Outra forma de amar o inimigo, eu não preciso conviver diariamente, o tempo todo e muito próximo àquela pessoa que se coloca como meu inimigo. Se eu sei que entre eu e essa pessoa sai faísca, eu vou me afastar, né? Por quê? Talvez à distância a gente comece aos poucos a se aproximar e consiga se relacionar novamente depois. Isso vale para casal, para amigos, colegas de trabalho, para todo mundo, né? E a gente pode amar as pessoas sem conviver exatamente 24 horas por dia do lado dela. Amar não significa ficar se sujeitando ao outro para ele ficar espezinhando, e nós também não espezinhá-lo, né? Claro. Então, deu um problema, e esse problema foi recorrente, aconteceu muitas vezes, então, olha, vamos ser amigos à distância, né? E em pensamento, acho que mais para os inimigos a gente deve fazer oração, porque a oração é importante porque ameniza o nosso coração. Quando a gente faz oração, a gente se liga mais fortemente ao nosso Criador, se liga mais fortemente a Jesus. E aí a gente vai, inclusive, exercer outra coisa dificílima, que é o perdão. Então, e aos poucos, também não precisamos perdoar tudo ao mesmo tempo, na hora. Fala assim, puxa vida, eu não valho nada, eu não consigo perdoar fulano. Calma, perdoar não é assim tão fácil. A gente pode perdoar, vamos chamar assim, em prestações, né? Em doses homeopáticas. Então, é possível, é importante nós amarmos o inimigo, né? É importante não termos inimigos, mas se tivermos, vamos amá-lo da maneira que a gente conseguir, né? Ok? Muito bem, William. Fabiano, tenho muitas dificuldades de me relacionar. Começo bem, mas depois desanda. A pessoa diz, e aí pergunta, seria karma e se ela realmente vai ficar solteira? Bom, só fazendo uma pequena complementação do raciocínio, karma é uma terminologia oriental. Na doutrina espírita, a gente utiliza a questão da lei de causa e efeito. Então, nas nossas existências pregressas, igual a gente falou agora há pouco, nós muito erramos, mas também acertamos. E a questão do futuro, ela é feita no presente, mas com uma história de vida. Agora, o relacionamento, né, as dificuldades, as provas e o processo, muitas vezes, de expiação que eu passo, é justamente por serem essas existências solidárias. Então, tudo que eu faço vai repercutir dentro da lei de causa e efeito, né? Na física, a gente chama a lei de ação e reação. Ação e reação, se eu pegar uma bola e bater nessa parede, a reação vai ser, ela na mesma intensidade, vai ter um efeito contrário. Mas a diferença é que é imediato. Mas, na questão da ação e reação, diante da misericórdia de Deus, se eu muito erro para com o outro, não necessariamente eu tenho que fazer esse processo de reparação, se eu não tiver condições,
se a espiritualidade que me suporta, me apoia, já na preparação de um novo projeto reencarnatório, ela não vai colocar um peso maior do que ela sabe que eu consiga suportar, mesmo que eu peça. Então ela vai orientar. Então nesse caso, por exemplo, eu vou ficar sozinha ou vou ficar sozinho na minha atual existência, se for um relacionamento afetivo, e se você realmente tiver, vamos criar hipóteses, né? Se eu tiver descuidado muito do amor do outro, da consideração com o outro, né, e tiver desmerecido essa confiança que o outro devotou a mim, pode ser que dentro desse meu planejamento para a atual existência, com o aconselhamento da espiritualidade, pode ser que eu aceitei isso sim para mim, por ter muito errado com relação ao outro, com relação ao relacionamento afetivo. Mas isso são especulações, são hipóteses. O importante é a gente amar, este é o verdadeiro caminho. Se a pessoa se sente sozinha, triste, depressiva, qual que é a solução? Qual que é a profilaxia, o tratamento? Qual o melhor caminho? É se doar, é através da ação social, né, da solidariedade, da ação no bem, em prol de quem for possível ajudar, é que nós vamos nos encontrar. Vamos encontrar novamente a alegria de viver. Então, se a gente está aí com dificuldade de relacionamentos, não nos preocupemos não. Vamos procurar dar o nosso máximo em termos de carinho, devotamento, compreensão, perdão. Quando o William fez uma das respostas dele, eu percebi que ele falou que a gente não pode julgar os outros, porque também a gente é cheio de defeitos. Mas, é isso. Quando você faz o bem, procura ser uma pessoa boa, você cativa. Né? E cativar os outros é amar. Então, quando a pessoa percebe assim, num mundo hoje de tanta depressão, ao mesmo tempo que as mídias sociais, as redes sociais, aparentemente aproximam as pessoas, elas afastam também. Então, estamos com um processo muito intenso na humanidade de afastamento. Não tem mais aquela situação que a gente vivia quando criança, os nossos avós, a gente conversava, se reunia para tomar café juntos. Hoje as pessoas estão juntas e afastadas ao mesmo tempo, em termos de carinho, de olho no olho, de compreensão, de atenção, porque muitas vezes a pessoa quer uma palavra amiga. Então, o que a gente pode, em termos de doutrina espírita e em termos também pessoais, buscar é isso, que certamente nós temos os nossos espíritos protetores, aqueles amigos da espiritualidade, que estão sempre conosco. Mesmo que eu me sinta sozinho, a gente sempre tem o amparo de Deus. E buscar fazer isso aí da melhor maneira possível para cativar mais pessoas. William, como podemos compreender a fala de Paulo quando ele diz: já não sou eu quem vivo, e sim o Cristo que vive em mim? Ok, Paulo, eu fico pensando, às vezes pouca gente sabe disso, Paulo talvez tenha sido o maior inspirador dos evangelistas, né? Então, se não fosse Saulo, né, Paulo de Tarso, possivelmente Mateus, Marcos, Lucas e João não teriam deixado o evangelho. Interessante, né? E Paulo fala mais essa pérola aqui, interessante, o homem novo, né? Quando eu estava lendo a pergunta aqui, antes o Eurípides estava me mostrando, eu estava lembrando de um fato que aconteceu há cerca de 3 anos no hospital Santa Lúcia, aqui. Uma pessoa foi ser medicada e tomou uma injeção de dipirona e morreu, né? Desencarnou. E uma colega minha me contando essa história por outra via, estava me contando que o marido da mulher foi lá e ele estava chegando de viagem, ele estava procurando trabalho, foi em outra cidade procurar trabalho, não achou, e estava assim com um processo de depressão já avançado, e ele, mais uma notícia que a esposa foi
hospitalizada, e ele tinha, acho que, sido roubado o carro, um monte de problemas ao mesmo tempo, e quando chega no hospital, a sua esposa, infelizmente, né? Aí, assim, o mundo para essa pessoa, vocês imaginem como é que estava, mais do que escuro, né? Sem perspectiva, tinha trabalho, problema na família, e problemas com filhos, os filhos entre si, e essa questão toda, e a depressão. Mulher hospitalizada, não está hospitalizada mais, morreu. Então, ele ficou sabendo dessa história toda, e quando ele, chorando compulsivamente no Hospital Santa Lúcia, quando ele levanta assim, ele vê a esposa dele saindo assim, com uma cara meio abatida, e falou para ele assim: fulano, o que você está fazendo aqui? Ele falou assim: olha, eu estou conversando com o Espírito. Minha esposa morreu. Você está bem? Diz que ele perguntou para ela assim: você está bem? Eu estou vendo que você está pálido, o que está parecendo? Você está olhando para fantasma? Aí ele foi conversando com ela e viu, falou: peraí, pegou nela, você está viva mesmo? Eu estou, você não está conversando comigo aqui? E ele descobriu, assim, numa alegria e felicidade muito grande, mas a gente sabe dessa história, que não era a esposa dele que tinha falecido, era uma homônima, pessoa com o mesmo nome da esposa dele, que tinha sido internada por um tratamento lá no mesmo dia. Ele sendo esclarecido disso, tinha hora que ele acreditava, tinha hora que não acreditava, ele abraçava, ele chorava mais, abraçava a esposa, e isso mudou a vida dele. Ele rapidamente arrumou emprego por causa de algumas coisas que aconteceram, ele mudou a atitude. Ele viu que o problema podia não ser com o mercado, ou só com o mercado, podia estar também com ele. Então, ele começou a fazer algumas alterações na vida dele. E quando eu vejo essa pergunta aqui, quando Paulo falava assim: agora não sou eu mais quem vive, Cristo vive em mim, a gente percebe exatamente o que aconteceu com esse rapaz, que quando ele me mostrou a pergunta, eu lembrei na hora. Parece que apossou-se essa sensação de felicidade que Jesus nos dá a todos. Todos aqui temos problemas, eu, Eurípides, o Fabiano, todo mundo aqui tem problema. Mas, quando a gente pensa em Jesus, quando a gente se dedica a ouvir a voz dele, seja através do Evangelho, desses estudos, parece que vem uma energia para a gente superar obstáculos. E é por isso que a gente está aqui. E o que aconteceu com ele, ele rapidamente, aí uma colega de serviço me contando, ele rapidamente arrumou o emprego, na verdade foi em outra cidade, foi em Arcos, me parece, continuou a trabalhar, tem muito tempo que eu não sei mais desse caso, mas a esposa dele, que teve um mal súbito, está tranquilo, os filhos tinham algum problema crônico, começaram a fazer um tratamento, inclusive numa casa espírita, não foi aqui não, foi numa outra, e a vida da pessoa seguiu. Jesus entrou na vida dele, como Paulo fala nas Escrituras, que quando Jesus entra na vida da pessoa, quando a gente permite, porque Deus, como o Fabiano estava falando aqui, Ele quer ajudar todo mundo, Deus e Jesus. A falta é a gente se abrir. Quando a gente se abre e permite essa entrada, nós usufruímos dessa beleza, dessa tranquilidade, dessa força, dessa energia que é Jesus, representante de Deus, que nos ensinou e nos ensina tanta coisa. Então, que está escrito assim, na pergunta: é difícil compreender, né, e entender o que nós podemos fazer. Abrir as portas, abra o peito, abra a cabeça, abra a mente. Nós ainda acreditamos em muitas coisas que nos falaram desde criança, e a gente não muda. Não, Deus castiga. Deus não castiga, meus amigos. Né? A gente às vezes se castiga, às vezes a gente se auto-sabota, às vezes a gente faz coisas para a gente não conseguir resultados. Nós podemos superar isso. Mas o William está falando isso aí, ele não tem problema não? Muitos, mas muitos, né? Inclusive alguns que quando sair aqui da casa eu vou tentar resolvê-los hoje ainda, mas são muitos problemas na vida de todo mundo, mas a gente tem que ter a consciência que a gente consegue. E a parte dessa consciência é a certeza que Jesus está para todo mundo. A solução nem sempre está externamente, na maior parte das vezes, como o colega falou, está dentro da gente. Mas então eu sou retardado, eu não consigo ver, não consigo.
muitas vezes a gente está de olhos vendados mesmo. Não tem uma frase que fala assim: maior cego é aquele que não consegue ver? Ou que não quer ver? Muitas vezes acontece conosco, a gente fica com aquela viseira, né, de animais que ainda não evoluíram, e a gente não muda a nossa ideia. Considere mudar de ideia, considere mudar alguma. Mudar não é fácil, mas considere essa oportunidade de mudar. Quando a gente muda, parece mágico, tudo à nossa volta muda. Depois eu queria contar um caso sobre mudança, mas vamos continuar as perguntas aqui. Fabiano, precisamos sofrer para evoluir? Uma pessoa que é alegre e feliz não é evoluída ou não evolui? Pessoa que é alegre e feliz não evolui. Bom, o sofrimento, é até estranho falar isso, mas o sofrimento é opção. E normalmente nós fazemos as escolhas erradas. Por causa ainda da nossa, vamos dizer assim, imaturidade espiritual. A doutrina espírita nos fala que o sofrimento, muitas vezes, é a mola propulsora. É como se fosse o aguilhão. Eu estou na inércia. Para mim, tanto faz. A vida, deixa a vida me levar. Mas esse aguilhão, que é o sofrimento, o aguilhão, sabe aquele ferrão que você usa para poder tocar o gado, né? Muitas vezes ele é custoso, não quer sair do lugar, aí o pessoal lá na fazenda usa aquele aguilhão. A analogia seria mais ou menos essa. Dentro das leis universais, as leis de Deus, se eu estaciono, porque eu posso estacionar, o espírito não retrograda. A evolução que a gente já atingiu até agora é nosso patrimônio pessoal e intransferível. Mas eu posso estacionar. E uma lei que existe no universo é a lei do progresso. Tudo evolui. Em se tratando de espíritos, criaturas de Deus, a matéria transforma. Mas quando você fala assim, eu preciso sofrer para evoluir, não. Porque a gente só evolui pelo amor. É aquela analogia que a gente fez agora mesmo, no início das perguntas. Através do progresso intelectual, com o progresso moral, eu consigo, então, evoluir pelo amor. A dor é, às vezes, contingência da vida, das vicissitudes que nós todos passamos. E é estranho falar que às vezes é necessária, sim, para que a gente possa acordar, que a gente possa tirar dos nossos olhos essa miopia espiritual. Porque as coisas do mundo trazem, sim, momentos de felicidade para a gente. Mas só que são momentos passageiros, efêmeros. A gente adquire algo que a gente sempre quis adquirir. Aquilo ali não vai trazer felicidade para a gente perene, duradoura. Dentro, em breve, a gente já vai estar querendo outras coisas. É como se a gente fosse um pouco mesmo insaciável, sempre querendo mais, mais, mais. Mas a gente quer coisas que não se tornam um verdadeiro patrimônio. O que é o verdadeiro patrimônio? Jesus já nos disse. Aonde estiver teu tesouro, aí estará teu coração. E o coração, fazendo analogia ao órgão físico, na verdade não é esse motor que impulsiona o meu corpo, não. São os sentimentos. Então a gente só vai conseguir ser feliz. Um espírito superior, por exemplo, ele é feliz na medida que ele se propõe a cada vez ajudar mais. A verdadeira felicidade está na prática do amor. E a verdadeira evolução se dá através desse processo. William, como a educação pode realmente fazer a transformação moral do homem? Essa pergunta é interessante porque entre algumas atividades, eu também sou professor. Então, acho que a educação muda para melhor todo mundo, né? E a educação muda para melhora as pessoas,
porque ela faz com que as pessoas se transformem. O que a gente aprende hoje nos transforma em outra pessoa para amanhã, para o dia seguinte. E quando as pessoas ficam 2, 3, 4, 5 anos estudando vários temas numa faculdade, seja no segundo grau, ela se prepara para, inclusive, resolver problemas que ainda ela não passou por eles, né? Mas ela alicerçou conhecimentos, né? E é importante a educação nesse sentido, porque com a educação a gente percebe sinais. É interessante, a gente começa a fazer conexões com o que a gente vê no exterior. Eu tenho um caso muito interessante que eu vivenciei. Eu sou de Belo Horizonte e assim que eu tinha me formado na faculdade, há muitos anos atrás, não vou falar quantos anos não, porque já fica muito complicado para a idade, né? Mas eu e duas amigas, duas colegas da faculdade, cismamos, cada um tinha seu emprego, mas cismamos de ser consultores. Hoje muita gente quer ser consultor e tudo mais. E eu, com 20 e poucos anos, querendo ser consultor, né? E eu fui procurado por uma pessoa que era até meu cliente no banco onde eu trabalho, e eu achei que essa pessoa, inclusive, estava querendo assim uma facilidade comigo no banco, com os negócios da empresa dele, por isso que me chamou para fazer algum trabalho de consultoria lá. Mas, muito ressabiado, eu fui. Eu fui lá, eu vi a empresa dele muito organizada, eu e as duas amigas, muito bem posicionada e tudo mais. Era uma empresa que não tinha problema de caixa, nada disso. E aí o que aconteceu? Eu falei, não, mas eu realmente vi as pessoas tristes. Eu vi que as pessoas estavam assim pouco contentes de trabalhar. E ele me mostrando a empresa, olha aqui, William, por exemplo, eu coloquei essas mesas de trabalho aqui, eu coloquei um blindex aqui, ó, de cor fumê, que é um marrom mais escuro, fica até muito bonito, pintei o teto de azul, olha que dá uma impressão boa, e as paredes aqui assim, e fiz isso aqui, ó, esses armários do lado de cá, e eu olhando aquilo tudo, que ele me mostrava com entusiasmo, me achando tudo ruim. Sabe, eu tinha feito também, mais ou menos na mesma época em que eu tinha concluído a faculdade e um curso de pós, um curso paralelo, que naquela época as pessoas falavam assim, esses cursos, essas matérias meio alternativas, era de cromoterapia. E a gente saiu de lá da empresa, era uma empresa de engenharia, e sem saber o que fazer, o que falar, falei assim, pois nós estamos no mercado, e agora? Era a primeira empresa que a gente foi trabalhar. E aí eu sentei com elas, nós olhamos, analisamos, e falei assim, ó, cada um dá uma sugestão, depois a gente junta tudo. E fizemos assim durante 2 semanas. 2 semanas depois, ele me chama Mário, o senhor lá. O senhor Mário me chama e fala assim, e aí, que você sabe? Nós fomos lá, tivemos uma reunião antes, algumas reuniões antes, eu e as 2 amigas, e eu, em cima da cromoterapia, fui dando algumas definições para ele. Falei assim, olha, essas mesas estão muito bonitas, muito chiques, muito bacanas, mas nós vamos ter que mudar. E eu achei que ele estava querendo fazer tudo o que a gente aconselhasse, porque ele tinha algum interesse comigo na Caixa, função gerencial e tudo mais, tudo bem. Mas eu fui aconselhando, falei assim, essas mesas nós vamos ter que mudar, colocar tampos mais transparentes. Essa cor desse teto ficou maravilhoso, mas assim, para escritório, aí eu fiz um monte de coisa, esses armários nós vamos tirar, mas por que nós vamos tirar esses armários? São novos aqui, eu falei, não tem nada dentro deles, vamos abrir, já tinha ido lá, olhado, e fizemos um monte de coisa nesse sentido, no sentido de logística interna e de cor. E acho que ele ficou muito sem jeito, e ele fez tudo que a gente pediu, mas tudo. E as meninas falaram assim, a Silvia, principalmente, falou para mim, William, acho que nós exageramos, né? Você exagerou muito, William, você pediu para ele mudar isso e aquilo e tal. Ele falou assim, não, mas o pessoal estava cara fechada, às vezes vai melhorar. Eu falei, eles vão agora trabalhar com cheiro de tinta, tem gente que tem alergia, vai ser pior. Eu falei assim, não, mas eles fazem em fim de semana, e eu sugeri que eles fizessem em fim de semana, e eu fiquei preocupado com isso. 2 semanas eu voltei lá, voltamos nós 3. Aliás, eu e mais uma, a outra tinha viajado, que eu não lembro nem porquê. Voltamos lá, vocês precisam ver os rostos das pessoas. Aí
as pessoas nos receberam assim, com um sorriso, como se a gente tivesse levado um presente para eles. E começaram a falar assim, seu William, eu era um rapazinho de, acho que 25 anos. Seu William, e tal. E eu conversando, e fomos lá, e tal. E o Mário me recebeu numa satisfação, falou assim, William, vocês são mágicos. Por quê? O que aconteceu? Olha a cara das pessoas, olha a luminosidade da sala, a nossa produtividade aumentou, nós vendemos mais imóveis, aqueles imóveis que estavam encalhados, nem vão precisar de financiamento da Caixa para isso mais, e não sei o quê. Aí eu vi o tanto que a gente, escutando a voz da educação, da nós nos treinarmos, nós podemos nos transformar e transformar o ambiente à nossa volta. E realmente foi muito bom para a empresa. E foi para nós uma saída que eu reputo a espiritualidade, que foi o primeiro trabalho como consultor que eu estava fazendo, junto com as meninas, e eu falei assim, olha, eu podia ser uma derrocada, nunca mais vou mexer com isso, porque vai dar tudo errado, mas com certeza, com a ajuda da espiritualidade, com os cursos que eu tinha feito e com o afinco que a gente trabalhou, deu tudo certo. E as coisas se transformam. Então, os sinais são importantes. Eu percebi que as pessoas realmente estavam tristes. E eu percebi que elas estavam alegres no outro ambiente. É como se a empresa tivesse investido nelas e deixasse um ambiente melhor. Então, tem outros exemplos nessa linha. Hoje já não está dando mais tempo, vou passar para o Eurípides. Eu quero dizer da minha parte, estou ansioso para a palestra do nosso amigo ali, que eu vou assistir também. Quero dizer que foi uma satisfação estar aqui com vocês hoje. E parabéns para todos nós que estamos aqui, porque a gente poderia estar noutra atividade não tão boa, tão profícua como essa de hoje. Agora, essas perguntas de hoje aqui, às vezes é cada um de um tema. E, às vezes, precisa de um pouco de conteúdo das pessoas para entender até as respostas. Eu queria dizer que a casa faculta um monte de cursos gratuitos, não se cobra nada, de um monte de temas sobre mediunidade, sobre espiritismo de uma maneira geral. Então, quem quiser se incluir nesses cursos, esteja à vontade para se matricular, que é gratuito e são cursos muito bons. Uma boa noite a todos. Nós agradecemos ao William Wagner, então, ao Fabiano Capanema. Daqui a pouquinho nós teremos a palestra com o Fabiano, hoje o tema Sono e Sonhos.